Então, estamos de volta aqui, né, para a nossa segunda parte aqui da nossa live sobre psicopatologia forense. A gente terminou a parte 1, conversando sobre a teoria, né? Por que as mulheres têm fetiches, né, por serial killers, né? Então, a professora Patrícia bem relatou na primeira parte o motivo. Eu trouxe uma teoria criada por mim, só que ainda não é prática, né? Não é uma coisa real, porque é teoria, né? Na teoria, tudo pode acontecer, né? De acordo com o Kaline, pode ser a noite toda essa aula aqui. Tá entrando também Patrícia, você deve conhecer a nossa secretária regional da mulher, né? Do estado de Pernambuco. Lorisvanda entrou aqui agora na nossa live. Lorisvanda, eu não acredito que Tiago foi essa hora pegar do teu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente essa hora. Tiago, tu tem, viu? Tu tem moral mesmo, tá bom? Tô entendendo agora, viu? Quase eu boto o doutor Raimundo aqui também na nossa live. Ai, Tiago, só tu mesmo. E agora a gente vai iniciar, Tiago, a gente vai saber como identificar, né, o serial killer, quais as características para reconhecer, né? E outra pergunta, Tiago, que eu quero discutir contigo. Por que a gente só fala, quando a gente fala sobre um assassino em série, por que a gente só fala homens? Você quer falar alguma coisa comigo? Eu acredito que é a própria psique, né? Aí você pode explicar melhor do homem, né? O homem tem mais esse viés sanguinolento, esse viés assassino, que tenta colocar para fora exatamente pelo como nós somos criados, né? De criado para bater, de criado para guerrear. Então a gente tem mais. Vocês. Ah, entendi. A pré-história, tu quer dizer abater, quando tu fala a questão, né, da alimentação, de caçar, é isso, não é isso? Também, só que nossos pais, né, mãe e pai, também nos criam dessa maneira. Eu tenho óbvio, né, quando você pensa, eu fui criado parecido com minha irmã, mas se você pegar uma família típica, que tem um casal de filhos, né, irmã e irmão, a menina tem que ser quietinha, tem que não sei o quê, tem que ficar em casa, o camarada tem que ir para a rua, tem que brigar com o menino, se apanhar na rua, apanha em casa também. Então, o homem tem mais essa questão de bater, de matar. A gente, desde criança, é criado dessa maneira. Eu acredito que Pronto. seja por causa disso. Ok. Então, assim, a criminologia, a psicologia investigativa, ela vem falar que, né, o argumento utilizado não é algo já fixado, mas é algo a ser questionado. Ela vem falar, né, que o argumento utilizado é que mulheres, né, não teriam a força física que um homem tem para expor suas vítimas a violências extremas, como eles expõem, né, como mutilação, esquartejamento, estupro, e até tem alguns que praticam canibalismo, né? Não sei se você sabe, Patrícia, no Maranhão tinha um serial killer, até passei para a turma de Kaline, né? Que ele emasculava as crianças, ele retirava os órgãos genitais das crianças, ou deixava as crianças vivas ou matava, deixava as crianças vivas ou as matava, né? Mas ele era o chamado serial killer do Maranhão, né? Tanto que é a história dos emasculados do Maranhão. Ok. Só que existem alguns fatos na história também, né? Como a história da Condessa Elizabeth, tu lembra dessa história? Que ela era no século XV, que ela matou pelo menos 60 meninas para se banhar com o seu sangue, aquela história toda. Tu lembra desse caso não, né? Foi lá Não. para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, houve também, né, antigamente, alguns fatos de alguns casos relacionados, mas de fato, a ciência traz que esses atos criminosos é mais para homem, devido realmente ao que tu está falando, a esse perfil, a essa forma de criar. No entanto, também, além disso, né, por pertencer a um grupo social vulnerável, mulheres costumam ser as principais vítimas do serial killer, né?
Então, as mulheres, ao invés, né, delas praticar tal ato, elas são as maiores vítimas desse grupo de assassínio em série, né? E aí torna fácil pensar a mulher como vítima da violência e não como a agressora, por essa questão dessa referência de fragilidade que ela passa. No entanto, se a gente também for perceber, se a gente for estudar psicanálise, o inconsciente, o pré-consciente, os homens, eles são mais frágeis a frustrações. Sim, são mais Os homens, frágeis psicologicamente. sim, sim. Psicologicamente, os homens são mais frágeis a frustrações amorosas, eles são mais frágeis a frustrações em si, como foi o caso do Tiago, que ele foi abusado sexualmente. A maioria dos casos de abuso sexual entre homens, de homens, é, no futuro acarreta algum transtorno psicológico. Quando eu atendo na clínica, muitos vêm com transtorno psicológico, já a mulher não. A mulher realmente ocasiona danos, Tiago, mas não ao ponto de acarretar um transtorno psicológico. Ela carrega esse trauma dentro de si, mas consegue elaborar melhor, diferentemente do homem. O homem, tanto é que se você for perceber a questão do suicídio, só para comparar essa questão da fragilidade psicológica perante alguns comportamentos, a questão do suicídio. A mulher tem mais tentativas e o homem concretiza mais. E eu te Né? digo uma coisa sobre suicídio, que aí é uma parte que eu sei exatamente. No caso, o homem, ele se suicida, né? A maioria também é meio a meio, né? Com a questão do enforcamento. O homem, aí, com tiro, só homem se suicida, mulher se suicida com medicamento, com tentativa do quê? Porque aí vem a questão da beleza. A mulher não quer o quê? Ir contra a face dela, né? Então a mulher, ela não, assim, enforcamento eu vejo que é meio a meio, só que como quem se suicida mais é homem, vai ter mais homens se suicidando por enforcamento. Por tiro, só vi homem a minha vida toda. E por medicamento, eu Ok. só vi mulher. Então tem essas E questões. essas formas, essa questão. Eu acho que foi Kaline que falou assim: existe uma tendência para a personalidade, para a estrutura de comportamento do serial killer, mas não necessariamente ele vem a cometer os crimes. E aí foi o que eu falei no início, Kaline. Acho que foi Kaline que falou. Existe a psicopatia que não necessariamente vai para se tornar um serial killer, que a psicopatia é os traços parecidos, é a falta de empatia para com o outro, dificuldade de se relacionar, é a manipulação das variáveis no ambiente, um ser humano que não tem empatia para com o outro, né? Não tem amor ao próximo, ele não consegue se relacionar direito dentro da sociedade e ele é uma pessoa que causa dano dentro da sociedade, mas não necessariamente ele parte para o crime, né? Para o assassino em série. Mas o assassino em série normalmente é um psicopata. Foi o que eu falei no início, Kaline. O psicopata, não a estrutura psicopática, não necessariamente ele vai para o serial killer, mas o serial killer tem a estrutura do psicopata, o comportamento. E aí, Patrícia, como reconhecer um serial killer? Deixa Eu vou eu. falar e o Tiago vai complementar. Tu quer falar, Tiago? Eu queria mostrar sobre o caso lá de Tiago de Goiânia, só mostrar um videozinho aqui, Ok. como eu disse, são cerca de 5 minutos. Deixa eu publicá-lo aqui, ver se ele está aqui, se eu soltei ele. Eu tentei colocar ele na última aula, Tiago, e não consegui ouvir o áudio. Vê se tu consegue. Deixa eu tirá-lo daqui e vou ver se eu consigo publicá-lo. Deixa eu Tu ver já aqui. fez alguma vez? Tu já utilizou Pelo essa YouTube forma? eu nunca fiz, não. Vou tentar agora, né? Aí eu vou perguntar para vocês se vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu botar, é 8 minutos e 58 aqui. Depois eu Eu passo. acho que eu, eu acho que eu ouvi, mas vamos ver se consegue Vocês ouvir. conseguem ouvir aí. Padaria. Ótimo. Estão conseguindo ouvir? Sim, tá baixo, mas sim. No vídeo, o motoqueiro estaciona na porta da padaria. Ele entra, bota a arma para
os atendentes. Os funcionários entregam todo o dinheiro que Tiago guarda calmamente no bolso. Em seguida, abaixa a arma e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Ao ver essas imagens, os policiais perceberam detalhes de como Tiago agia e que também se repetiam em outros assaltos. A maneira dele descer da moto, você já observa que ele joga a perna, igualmente a gente observa. Pronto, o que é que é só para mostrar o seguinte, foi esse delegado que eu fiz o curso aqui e a parte investigativa. Daqui a pouco eu vou falar coisas que eu sei a mais desse caso que não estão aqui no vídeo. Vou continuar. Ok. Pelo curso é que ele faz um arco, né? A maneira dele descer, caminhar jogando os pés para a lateral, que são os pés abduzidos, né? Jogando os pés abertos. Abertos, exatamente. Como você viu no programa da semana passada, antes de começar a nossa entrevista, Tiago também caminha com os pés levemente virados para fora. Você percebe a frieza que ele anda, o capacete é o mesmo dos outros crimes, a maneira dele caminhar, aqueles sapatetes para ele observe como ele caminha e como ele sobe novamente na moto. Olha lá, ele bateu os pés. Abduzido, jogou a perna. E o movimento da perna. O arco. Além das características físicas de Tiago, outro elemento foi fundamental para que ele fosse identificado. Pista número 3. A moto. Nós sabíamos que era um homem branco, alto e com pressão física forte. E nós tínhamos sempre o mesmo veículo utilizado por ele. Uma moto. Era uma moto. Só que essa moto era diferente de todas as outras motocicletas analisadas por nossa equipe. A moto de Tiago tinha um conjunto de acessórios que a tornava única em Goiânia. O freio a disco com as duas rodas, esse mata-cachorro duplo e cromado, esse lameiro traseiro do símbolo da Honda. Mas um detalhe ainda intrigava os investigadores. Em alguns vídeos, o assassino aparecia com uma moto preta e outros com uma vermelha. Na verdade, era um truque de Tiago. Você observa que, na verdade, ele fazia a utilização de capas para enganar a polícia. Para ele é como se fosse um jogo. É um jogo, ele é frio. Ele não se preocupa com câmera de segurança. Ele não se preocupa com a vida das pessoas. A câmera de segurança é apenas um detalhe. Além disso, o serial killer ainda tinha mais uma carta na manga A para enganar placa. a polícia. Pista número 4. As placas. Aqui você vê aqui, ó, onde ele colocava um parafuso para depois ele tirar essa placa. Eu vou tirar daqui para falar um pouquinho aqui, beleza. O que é que acontece? Então, isso é a parte investigativa. Quando eu tive acesso a algumas questões, óbvio, haverá casos aqui no futuro que eu posso contar, que eu tenho um caso em segredo de justiça, que a gente fez muita coisa aqui, não era um serial killer, né? Mas a gente fez muita coisa parecida aqui na nossa região do Araripe. Eles só acreditaram que estavam com um assassino em série, por incrível que pareça, após o 14º assassinato cometido por ele. Após 14 mortes, foi que eles começaram a interligar que esses homicídios tinham a ver com a mesma pessoa. Então tem essa primeira questão aí. A continuação desse vídeo é para mostrar que ele retirou a placa de uma outra moto estacionada no Carrefour lá de Goiânia, e para colocar o quê? Sobre a placa da moto dele. Ou seja, quando ele andava normalmente, era a placa dele normal. Quando ele ia cometer algum delito, ele utilizava a placa da moto que ele arrancou do estacionamento do Carrefour. Então, tudo isso eram pistas que se chegava, né? Após todo o estudo,
de investigação pericial foi que a questão eu digo que sempre é tudo misturado. Para se chegar nele, o que é que a polícia de Goiânia fez? Eu soube que eles fizeram uma reunião após a 39ª morte cometida, né, homicídio cometido pelo Tiago. Eles fizeram uma reunião, toda a cúpula da Polícia do Estado, da Secretaria de Defesa Social e toda a cúpula da polícia fizeram a reunião. E esse delegado, ele diz o seguinte, ele falando para a gente no curso, ele disse: o que é que eu fiz lá na hora? Depois que todo mundo conversou, a força-tarefa eram mais de 100 pessoas para ir atrás dele, não se sabia quem era ainda, não se sabia o nome dele. Aí o que é que acontece? Ele disse que fez uma oração. Ele disse: quem acredita, acredite, quem não acredita, não acredite. Mas eu vou fazer uma oração aqui pedindo que com essa força-tarefa a gente consiga prender esse criminoso. Aí o que é que aconteceu? 2 horas depois que terminou a reunião, por uma coincidência, Tiago estava passando por uma blitz desse pessoal, né, da força-tarefa. Aí ele passou, aí ele estava com a placa adulterada, né, exatamente por esse motivo, e foi parado, disse: não, você vai ser levado por a placa adulterada. Aí foi quando alguém olhou da equipe, disse: eu acho que esse é o camarada que a gente está procurando. E deu certo ali para conseguir chegar até ele pelos meios investigativos. Então é só para a gente perceber. Se demorou, Tiago, então a gente não pode ele precisou... se perceber o modus operandi de um serial killer. Pode falar, Patrícia. Então ele precisou matar 14 pessoas para poder um agente em um lugar ocasional, ou seja, Não, uma pessoa ele estava precisou matar simplesmente... 39. Ele matou Ok. 14 para se perceber que era um serial killer. Entendi, ok. Como a gente conversou na aula anterior, o problema de se identificar, né? Então foi preciso 14 pessoas morrer para identificar que tinha um assassino em série. E precisou morrer mais de 30 para poder chegar a ele. E olha que foi coincidentemente, né? Não foi algo que juntou todas as provas e chegou em tal pessoa. E aí vem os dois tipos, né, Tiago? Existe aquele serial killer, que é aquele organizado, onde ele não deixa pista, onde ele organiza cada crime dele em lugares diferentes. Ele planeja tudo com maior detalhe. E existe o outro que não tem esse cuidado, que para ele só o ato de matar tá ok, e ele vai cometendo os seus atos, deixando falha, e esse aí é mais fácil de identificar. Você já soube algum caso desse? Já viu algum caso desse serial killer que é mais desastroso, que ele não tem tanta facilidade quanto o Tiago de esconder suas... No Brasil, nossos serial killers, né, eles são mais desorganizados, tipo o Tiago mesmo, né? Só que ele ainda conseguiu matar 39 para ser pego, mesmo com tudo, ele deixando tudo amarrado para chegar nele, né? Eita, Tiago. Se Tiago foi um desorganizado, já pensou que é organizado, Tiago? É o coronavírus da vida, meu filho. Eu tava Deixa até eu te tentando falar, que o coronavírus, ele pega mais homem do que mulher. Se vocês forem para a estatística, 50% de homem e então 40% de mulher. explique por quê. Por quê? Qual é a tua teoria dessa vez, Essa aí eu Tiago? não tenho teoria não, mas vou chegar nela ainda. Tá bom. Tá, então vamos lá. Mas nos Tiago, Estados Unidos, que eu costumo, eu até brinco, né? Eu trabalho o dia todo com isso, aí eu quero ver série. Aí eu vou ver série o quê? Investigação criminal, ID, né? Identificar o Discovery, né? De assassinos. Então, nos Estados Unidos, se busca, né? O camarada lá realmente, ou em outros países, mas eu busco muito nos Estados Unidos pelas próprias séries, né? Eles são mais organizados. Só que eles deixam a sua assinatura. E aí demora anos, às vezes eles não são pegos. Só que ele tem uma assinatura, não é uma assinatura a Tiago de Goiânia, né? Não é o maníaco do Parque de São Paulo. É qualquer coisinha mínima ali que ele deixa para dizer, fui eu. Para quando se chegar depois... vaidoso, como a gente falou, né? Todo o corpo
tem um ponto riscado no braço esquerdo aqui. Pronto, é a assinatura do camarada. Aí depois de 10 mortos, vamos dizer, eita, pô, chegou essa pessoa aqui. Tá inacreditável, é uma série que fala de um criminoso. Ótimo, Kaline, isso mesmo, que eu até quero chegar aí, Kaline. Sim, Pronto. Tiago, essa questão da vaidade, né? Da vaidade do serial killer. E outra coisa, Tiago, quando tu falando da quantidade de morte, a gente se pergunta, mas para reconhecer, de acordo com a ciência e a criminologia, quantos crimes se caracterizam? 2, 3? Tu tem alguma coisa para me dizer? O que é que eu continuo? Porque assim... A gente trabalha, óbvio, 3 já é um serial killer. 2, Ok. dependendo, se for o mesmo modus operandi, com a mesma situação, tipo, matou 2 homossexuais que não tinham nada a ver um com o outro, matou 2 prostitutas que não tinham nada a ver uma com a outra. Feito aconteceu um camarada de São Paulo também, vendo essas minhas séries de investigação criminal, então já é considerado serial killer. Mas se as pessoas têm ligação com o assassino, não se considera. Então a gente tem que ter o quê? O mesmo modus operandi, o mesmo tipo de pessoa e pessoas que não são ligadas entre si. Eu estava até estudando um caso aqui em Oricuri, que os camaradas chegavam, eram sempre em dupla, moto preta, matavam sempre o cabra do mesmo jeito. Uma vez, na mesma semana outra vez, na outra semana outra vez. Eu digo, isso daí é um serial killer, né? Porque os caras que estavam sendo assassinados não tinham nada a ver entre eles. Só que a investigação começa a dizer, não, isso daí tem a ver com acerto de conta e tal. Só que, para mim, quando eu estava pegando esses casos disso daí, é um serial killer, na minha cabeça já vem logo. Só que a gente tem que tentar o quê? Amarrar essas pessoas entre si, que foram assassinadas, para ver se elas têm ligação com o tráfico, no caso aqui no Brasil, né? Se elas têm ligação entre si, talvez seja um justiceiro querendo fazer justiça, né, com as próprias mãos, ou realmente que não tem nada a ver entre essas 3 pessoas, tenha sido a mesma pessoa que tenha cometido tal crime, né? Então a gente chega, como diz Kaline aqui, a partir da segunda morte. Mas que essas 2 pessoas que morreram não tenham nada a ver entre si e com o assassino também. Por questão de que ele mata por questão, como a professora Patrícia falou, por questão de raiva, por questão de lembrar da mãe. Eu quero matar minha mãe, mas não vou matar minha mãe, eu vou matar mulher parecida com minha mãe, eu vou matar homossexuais, eu vou matar prostitutas. Ele mata emoções de certa forma, né? Ele mata alguns sentimentos, algumas emoções, algumas frustrações. Para ele não são pessoas, gente. Para o assassino em série ali não é uma pessoa. Ele tá matando ali uma raiva. Ele chega ali, eu tô com raiva, mata. Entendeu? Como são feitos diagnósticos dos psicopatas nos presídios brasileiros. Sim, Germana. Isso são aí. É interessante, Tiago, relatar também que alguns pesquisadores vêm dizer que não é tão significativo considerar a quantidade de morte. Porque existem pessoas aí no Brasil que estão presas, que matou tanta gente, matou tantas crianças, matou tantas mulheres dele, matou tantos homens, então tem tantos fatos assim. Mas sim, é preciso levar em conta algumas outras, por exemplo, a razão de cunho psicológico, o motivo que levou como é que fala? A organização do crime. Todos esses fatores são mais cruciais do que a própria quantidade de crimes que cometeu, né? Essa questão da assinatura, como você falou, que sempre ele deixa um pouco de si. Por exemplo, tu falou que esse dos Estados Unidos deixava um risco no braço, mas o Tiago também ele deixava a assinatura dele. De certa forma, a assinatura do Tiago era o tipo, a forma que ele matava. Ele matava sempre com a faca. Por quê? Que ele sempre escolhia a faca para matar os homens. Então, a partir dali, você via que talvez, a partir do terceiro caso, foi o mesmo instrumento perfurante, como tu falou, aprendi contigo. O mesmo instrumento perfurante, cortante, que utilizou no primeiro crime, foi o mesmo que utilizou no segundo, o mesmo que utilizou no terceiro. Aí já precisa levar-se em consideração que há alguma coisa em comum entre os 3 crimes, não é isso, Tiago? Exatamente. Eu estava lembrando de um caso nos Estados Unidos que eu li há alguns anos, que o camarada matava prostitutas
E o que ele levava um troféu. Ele cortava os pelos pubianos e guardava. Foi quando ele foi descoberto, ele tinha uma caixa de 30 mais ou menos, separado do saquinho. Ele cortava, botava no saquinho e identificava de alguma forma com numeração, não me lembro exatamente, grampeava um saquinho e botava dentro de uma caixa os pelos pubianos das mulheres que ele assassinava, né? Então é Tu já exatamente assistiu o isso. filme Perfume? Tu já assistiu o filme Perfume? Já faz tempo, eu assisti, faz tempo, mas assisti. Pense no É, o filme. mesmo é parecido, né? Ele começa a assassinar todas as virgens. Toda mulher virgem, ele assassinava da mesma forma, com toda delicadeza possível, tirava as partes dela para fazer um perfume, né? Então, assim, o serial killer, ele é todo cuidadoso, ele tem todo um jogo, uma estrutura, uma organização na hora de cometer o crime e não tem sentimento algum. É como vocês falaram, do mesmo jeito biopsicológico, sim, do mesmo jeito que ele age de forma consciente, ele age de forma sem empatia nenhuma. Não é verdade, Thiago? Exatamente. Queria dizer, né, que faltam menos de 10 minutos para terminar. Eu tô com fome. Eu também, daqui a pouco eu tenho que ir para casa, que eu não estou em casa, não. Eu vou para casa, porque a internet aqui é melhor, o computador aqui é melhor, né? Oxi, meu Deus. É como o Kaline falou aqui, né? Não é que a pessoa matou várias pessoas que ele pode ser considerado assassino em série, porque ele tem Sim, que sim. ter aquele ritual, aquela série de matar os mesmos tipos, entre aspas, de pessoas do mesmo modo operandi. E o Tiago de Goiânia, ele também mudava o estilo de pessoas, o tipo de pessoas, né? Começou com prostitutas, foi com homossexuais, moradores de rua, depois mulheres jovens, e também era um meio dele despistar a investigação para não se chegar a uma autoria, né? A pessoa tem que ter discernimento e compreender que é ilícito, porque senão aí a gente vai para questões da loucura, né? Porque a gente tira um dos nexos causais aí do crime. Então, o que é que acontece? Tiago também, além dessa questão de matar homossexual, porque ele era abusado, de matar prostituta, matar morador de rua e matar mulheres que se pareciam com a mãe dele quando jovem. Então, na verdade, ele também foi um método de despistar a investigação. Então, foi o que ele criou ali, de tudo aquilo. Então, se você for no Maníaco do Parque de São Paulo, ele é exatamente, só que ele matava as mulheres da mesma forma. Maiane, tu ainda tá aí, obrigada. Tá certo, abracem todos. Ai, tá, Maiane tem força e coragem, ainda tava com a gente aí. Nossa diretora aí. Eita, que legal, Maiane, obrigada. Mas, na verdade, agradecer... Tiago, continua falando sobre o Não, só para dizer, né, o maníaco do parque, ele matava as mulheres. Ele jogava lábia dizendo que era fotógrafo para as revistas, né? Na época que faziam fama, né? Aquelas revistas, e dizia que aquela mulher ia ser uma atriz, uma mulher fotografada ali, uma modelo, e a levava para dentro daquele parque lá de São Paulo e matava as mulheres lá, né? Deixava por lá. Então, cada um tem o seu estilo. O Maníaco do Parque não mudou aquele tipo dele, aquele ritual dele, como muitos não mudam. Tiago, na verdade, pela perícia médica, exatamente como o Kaline falou, até o perito médico legista lá de Goiânia, ele deu um curso para a gente também, no mesmo, nessas 4 horas, ele falou, ele é psiquiatra também, é médico legista e psiquiatra, ele disse que fez a perícia médica dele psiquiátrica, e se chegou a essa questão para mostrar que ele não tinha nada de louco, ele sabia de tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele dizia que sentia vontade irresistível de matar, com certeza sentia prazer ao matar, podia se chegar até o orgasmo ali, por ele estar matando. Que era uma questão também reprimida, como a Patrícia já deve ter falado nas aulas dela, né? A questão freudiana de Tiago ali, por matar, quando se fala da infância dele. Então, Tiago, é como a gente falou a questão da loucura. Se você for definir o que é loucura, a loucura é você agir
por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos vivenciando um momento de crise, de pandemia, ficou preso em uma fase de desenvolvimento. Ok, Kaline, tu tá indo bem, viu? Nos seus argumentos. A psicanálise embasa bastante essa estrutura de personalidade. E aí, Tiago, a loucura, quando a gente fala, se a gente for associar nesse momento, são pessoas que não vivem na realidade, né? Elas são pessoas que ignoram a realidade que elas estão vivendo e criam outra realidade para elas que não é a realidade real. Então, a loucura seria isso, viver em um mundo que não seria real. E o serial killer, ele age de forma consciente. Ele age sabendo o que está fazendo, como a gente já discutiu antes. E aí, uma pergunta que eu deixo para a Kaline, que eu acho que ela está com TCC e para vocês, é sobre essa questão toda que a gente falou até agora. Correlacionando ao direito. Quando esse assassino é preso, quais é as chances, como é que as chances dele se recuperar, como é as chances dele, como é o processo de reabilitação, como é que é feito lá dentro para ele ficar preso, se ele fica com os outros presos, se ele fica numa sala exclusiva para ele, porque ele tem dificuldade, né? Ele pode vir ter a dificuldade de socializar. No entanto, vale salientar que o serial killer normalmente tem uma vida continuada normal. Ele trabalha durante o dia, né? Tem um emprego formal e durante a noite ele pratica tais atos. Não em todos, mas a maioria. Mas aí a pergunta que eu te fiz, Tiago, sobre essa questão da prisão, sobre o sistema prisionário, sobre a reabilitação. Eu vou deixar muito para o pessoal pensar para responder, mas eu te digo, ele é colocado à parte, ele não convive com os outros presos, e a tentativa do sistema penitenciário, da lei de execução penal também, é deixá-lo tentar algum laudo psiquiátrico para, mesmo após 30 anos de prisão, ele não sair. Colocá-lo como se fosse os antigos manicômios, né, que a gente não tem mais. Essa é a ideia, né? Não deixá-lo em convívio com os outros presos, nem depois voltar a convívio com a sociedade. É a tentativa do sistema penitenciário de tratar com um serial killer. É difícil. Se vocês forem no YouTube, né, tem um tal do Pedrinho do YouTube, aí que é famoso, o serial killer é famoso, que ele fica gravando vídeos dizendo que se regenerou, né? Mas a gente não sabe, né? A gente tem... Pronto, aí, né, eu deixo para a Kaline, né, também concluir. Eu quero ler o TCC dela, acredito que ela está fazendo o TCC. Eu quero ver o TCC. Ela Tiago? Patrícia. Oi. Ela já concluiu. E quem é que está fazendo o TCC sobre isso? É Germana. Ótimo, Germana. Eu quero ver teu TCC quando concluir. Mas essa questão da regeneração, é bom a gente estar discutindo sobre isso. Por que será que existe? Como a Kaline acabou de falar, um sujeito como esse, ele é incapaz de conviver em sociedade. Então, se ele é incapaz de viver em sociedade, e aí, Tiago? Vamos deixar... Vamos nos despedir da galera. Vamos deixar essa pergunta no ar. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube da Facisa. Para quem não tem um link, eu passo o link do YouTube da Facisa depois. Agradecer a presença de todo mundo. Agradecer a presença, Mariana, não sei se já saiu. Agradecer a presença dos nossos alunos do 10º período. De Leiriane, que não está mais... já é formada, feito Alane, feito Kaline. Sim, obrigada às meninas aí que vieram aqui compartilhar conhecimento, Kaline, Germana, todas as meninas que compartilharam aqui com a gente, foi muito bom, obrigada pela participação de vocês. Boa noite, meus amores. Obrigado, gente. Tamo junto aí nessa jornada e quem sabe a gente vai ter uma aula final do semestre, nós dois de novo, né, Patrícia, aí juntos. Vamos sim, a gente vai estar junto, mas a gente vai estar junto principalmente no baile, a fantasia, né, Tiago? Eu já prometi para eles, né, que eu ia ajudá-los nessa saudade aí.
Tiago doou os R$ 500. Tá aparecendo na live dos cantores. Eu sou aquela apresentadora. Tiago doou R$ 500. Quem dá mais, quem dá mais. Eu vou pensar, porque minha carga horária é pouca na EDA. Então eu vou pensar, tá bom? Tiago ganha bem mais que eu. Beleza. Então, valeu, gente. Tamo junto aí. E até a próxima. E é segura Meus aí. amores. Até mais.